A nossa convidada de hoje é uma deputada federal muito especial. Tabata Cláudia Amaral de Pontes, paulistana de 32 anos que tem muita história para contar e você vai ver. Tabata nasceu e cresceu na periferia da Zona Sul de São Paulo, num bairro chamado Vila Missionária. É filha de Leonaldo, que era cobrador de ônibus, e de Maria Renilda, diarista. Estudou em escola pública até os 12 anos, quando ganhou uma bolsa de estudos integral num colégio particular de São Paulo. Venceu um concurso nacional de Olimpíadas de Matemática. Aos 19 anos foi aprovada em 6 universidades americanas: Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Pensilvânia e Caltech, além da USP, a Universidade de São Paulo. Em todas lhe ofereceram bolsa integral. Tabata se formou em Ciências Políticas e Astrofísica pela Harvard University e, desde então, uma de suas bandeiras tem sido a educação pública de qualidade para todos os brasileiros. Em 2018, foi eleita deputada federal por São Paulo pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista. No ano seguinte, seu nome estava na lista das 100 mulheres mais influentes no mundo pela BBC. Em 2022, foi a 6ª deputada federal mais votada de São Paulo. Tabata é vista como uma das vozes da nova geração da política brasileira. Mas, antes de tudo, é uma mulher que sabe que a educação pode mudar o mundo. Ela diz: a educação salvou a minha vida. Eu sou a prova de que talento está em todo lugar, mas oportunidade não. Enquanto a educação for um privilégio de poucos, o Brasil nunca vai ser um país justo. Olha, que bom receber aqui Tabata, deputada muito importante deste país e que nos dá esperança de que a política é um caminho e que dá certo, né? Tem que ser. Você acredita na política mesmo, né? Só para dizer que eu sou sua fã e minha família toda também, e eu estou muito feliz de estar aqui. E sim, eu acredito na boa política. Por mais que ela seja rara, por mais que a nossa política como um todo esteja cheia de problemas, para mim política é serviço, é transformação e é por isso que eu estou aqui. Acredito mesmo. Pois é. Agora, é uma coisa muito rara, né? Primeiro, uma moça tão jovem, você entrou na política com 24 anos, né? Uhum. E você é uma moça que nasceu na periferia de São Paulo, né? Como eu disse aqui, filha de um cobrador de ônibus, de uma diarista. As pessoas falam, nossa, e é realmente extraordinário ter sido a 6ª mais votada entre os deputados federais de São Paulo. Como é que começa essa sua história? Acho que as pessoas podiam conhecer melhor a Tabata, né? Você nasceu lá na Vila Missionária. Quem era o seu pai, o Leonaldo, que já nos deixou, tá junto com o meu lá, e a sua mãe? Eu tenho muito, muito orgulho da minha origem e acho que em parte é porque eu cresci sendo ensinada a ter vergonha dela. A acreditar que todos os problemas que a gente enfrentava eram nossa culpa e que a gente deveria se envergonhar disso por alguma razão. Filha de 2 nordestinos. Isso que eu ia falar. Faltou isso na minha apresentação. Acabo de apresentar. Que eu tenho que me amostrar. Que eu sempre falo, filha de uma baiana com paraibano. Você também é filho de um baiano, certo? Baiano com uma mineira. Com uma mineira. Filha da periferia de São Paulo, filha da escola pública. E se eu estou aqui, primeiro porque Deus nos abençoou enormemente e porque eu tive portas de saída da pobreza e de tudo que rodeava a gente. O primeiro lugar que nos acolheu, eu aprendi faz pouco tempo, a gente estava conversando aqui, que é um lugar importante para você também, que foi a igreja. Meu pai era alcoólatra, depois a gente descobriu que ele era dependente químico, e minha mãe tinha muito medo. Enfim, ela engravidou de mim, meu pai não é meu pai biológico, não foi acolhida, foi expulsa de casa, então imagina o que era na cabeça dela criar 2 crianças em uma ocupação na periferia, com um marido que era alcoólatra, todo mundo apontando o dedo pra gente, dizendo que a gente ia ser drogado igual meu pai, todo mundo culpando a minha mãe
pelas coisas que aconteceram com ela. Naquela época, a nossa região era muito, muito violenta. Hoje ainda tem muito perigo, mas era muito pior. Eu lembro de ir para a escola e ver corpo na rua. Com 13, 14 anos, ter notícia de que gente que estudou comigo estava em facção, tinha sido assassinado. Então minha mãe morria de medo. A gente não podia pisar na rua. Era casa, escola, trabalho, acabou. E aí minha mãe, quando eu tinha uns 7 anos de idade, ela encontrou na igreja um refúgio. Que a paróquia é muito importante na nossa igreja católica. E a partir dos 7 anos de idade, a igreja foi nossa vida. Eu fui coroinha, fui do coral, canto muito mal, mas fui do coral, fui acólita, TLC, grupo de jovens. A igreja dava pra gente tudo aquilo que a comunidade não dava. Um espaço seguro, um espaço de lazer. Carnaval era retiro dormindo na igreja, e eu me divertia que só. Então, a igreja foi esse primeiro espaço seguro para minha família. E aí, na sequência, veio a Olimpíada de Matemática, uma política pública. Eu estava na 5ª série quando ela foi criada. Bom, claro. Quero saber, mas eu quero voltar isso aí. Volta. Eu não quero que você passe assim tão rápido. Né, você falou que o Naldo, o Leonaldo, conhecido pelos amigos como Naldo, não é o seu pai biológico. Não. Como é? Quando ele se casou com sua mãe estava grávida de outra pessoa? Essa Como é que é essa história? Essa é uma história um pouquinho complicada. Mas, enfim, eu não conheço meu pai biológico. Minha mãe engravidou, não foi acolhida quando ela engravidou, então se viu sozinha no mundo. E ela tinha vindo da Paraíba, né? Não, ela tinha vindo da Bahia. Da Bahia. Então, minha mãe veio... O Naldo é que é da Paraíba. Minha mãe veio para São Paulo muito novinha, com 17 anos. Ela é a mais nova de 27 irmãos, então uma família bem numerosa. Ela chegou aqui, alguns irmãos já estavam. Assim que ela chegou, enfim, uma história muito, muito feia, mas ela foi parar na casa de uma mulher que a princípio estava dando abrigo para ela, mas que depois impediu que ela falasse com os irmãos. Essa mulher a colocou, hoje a gente sabe que o nome é esse, trabalho análogo à escravidão, mas o salário da minha mãe ia para essa mulher, minha mãe tinha que limpar a casa para essa mulher e ela proibia que minha mãe tivesse contato com qualquer pessoa de fora. E aí teve que vir uma outra irmã da minha mãe da Bahia para tirar minha mãe daquela situação. E é bizarro, né? Porque não faz tanto tempo assim. E a gente ouve falar, trabalho análogo à escravidão. Parece uma coisa tão distante. E não foi distante. E aquilo, assim, foi uma chegada muito ruim para minha mãe. E aí, quando ela conseguiu se libertar daquilo, na sequência ela engravidou de mim. Enfim, eu não fui reconhecida pelo meu pai biológico. Todo preconceito contra as mulheres. E ela grávida e sozinha. Foi expulsa de casa. Expulsa? Expulsa de casa. E aí se viu sozinha no mundo. E aí essa mesma irmã que tinha vindo da Bahia, a tia Edith, e que tinha tirado ela daquela situação, conseguiu um quartinho de empregada para as duas morarem. E aí minha mãe conheceu meu pai já grávida de mim, se apaixonaram, o Naldo. Com 6 dias de namoro, foram morar juntos. Isso que é paixão arrebatadora. Doidos, né? Mas os dois são bem doidos mesmo. E aí foram morar na Vila Missionária, num quartinho de aluguel, que era o que eles conseguiam pagar. A missionária fica perto da represa Billings, então era bem distante, bem difícil de acessar com o transporte. E aí meu pai ficou sabendo que uma família tinha ocupado o escadão da rua. E aí eles levantaram uma parede, colocaram uma lona e foram para lá. Sem água, sem esgoto, sem luz, sem nada. Com o sonho de construir uma família. Eu só descobri que meu pai não era meu pai biológico quando eu tinha 16 anos de idade. E eu não acreditava. Porque Você achava que era? Filha favorita, eu brinco que meu irmão é o filho favorito da minha mãe. Eu tenho um irmão. E eu sempre fui a filha favorita do meu pai. Eu sou a cara da minha mãe, cuspida, mas eu pareço muito com meu pai de jeito. Essa coisa de ser meio doida, sonhadora, de questionar a desigualdade, de ir pra frente, parece muito com ele. Você fala um pouco do seu pai, do Naldo, né? Que é uma coisa assim parecida, você está falando de religião, né? É um pouco, ele enfrentou um desafio semelhante àquele carpinteiro de Nazaré, né? Encontra uma mulher grávida e casa com ela, né? É o caso de José, né? O Naldo é um pouco José. Agora, ele apaixonou-se pela sua mãe, com 6 dias foram morar juntos, ela grávida de você, e ele assume você como, ele fala, e ele que deu um nome, né? Eu tenho o nome do meu, Tabata por conta de a feiticeira.
Quem viu o seriado da feiticeira, a né? filha da passava na televisão? Samantha. A filha da Samantha, né? Exato. Era Tabata, ele falou, vai ser Tabata. Vai ser Tabata. E minha mãe sempre... Meu pai é que foi... Quando ele me contou, a gente só teve ele por mais 2 anos. Mas eu quero saber nesse meio tempo, como é que você começou a entender as coisas da vida? O que esse seu pai e sua mãe te ensinaram? Porque você, muito jovenzinho, com 12, 14 anos, ganhou uma Olimpíada Nacional Sim. de Matemática. Seu pai, um cara sem muito estudo, né? Seu pai escrevia cadernos inteiros. Não, ele era genial. Seu pai jogava xadrez com você, seu irmão, né? Meu que pai, é essa história? acho que a primeira coisa é... Minha mãe fala que ele que colocou a condição, que a condição era que ele ia me registrar, que ele ia ser meu pai. E eu nunca... Nome dele? Nome dele, Tabata Cláudia, esse Cláudia é mais questionável, Amaral de Pontes. O Pontes é do meu pai. E eu sempre fui muito ligada ao meu pai. Todo mundo acha... Eu tenho muita coisa parecida com ele. E ele era esse cara extraordinário. Meu pai não tinha educação básica, ele não terminou o ensino fundamental, mas ele fazia torneios de xadrez comigo e com meu irmão. Ele ia tomar banho, a gente ficava do lado de fora recitando a tabuada para ele. Ele adorava ler o Harry Potter junto comigo, que a gente pegou o livro na biblioteca. Ele era esse cara assim, fora de série. Me ensinou meu irmão a amar matemática, nós dois somos apaixonados. Tem um livro muito famoso que é O Homem que Calculava, de Malbataan. Eu conheço. Meu pai sabia de cor e salteado, falava todas as charadas pra gente. Ele era esse homem. E eu acho que muito nova, eu comecei a entender mais ou menos o que acontecia lá em casa. Então, muito cedo, eu não era assim, mas eu fiquei uma criança muito séria. Muito calada, muito fechada. E eu acho que tem a ver com tudo o que acontecia, de uma família com muito amor, a gente sempre muito unido, mas uma família com muita estabilidade. Muitas vezes meus pais ficavam os dois desempregados. Todo mundo que convive com alguém que tem uma dependência química sabe que a instabilidade... Mas você já tinha uma dependência química aí? Eu descobri que meu pai fazia uso de outras drogas quando eu era adolescente, quando eu estava no ensino médio. Mas ele sempre lutou contra o alcoolismo. Mas trabalhava mesmo assim? Trabalhava, só que tinha momentos que ele era afastado. A gente não sabia das outras drogas, mas provavelmente elas já tinham começado. Então, na nossa cabeça, meu pai bebia muito, constantemente ele não conseguia trabalhar, ele era afastado. E acho que o mais pesado, para além daquela era um coisa... cara violento, né? Não, nunca foi. Nunca foi. Tanto que meu pai queria ajuda. Eu, um pouquinho mais velha, comecei a acompanhar meu pai nas internações. Só que meu pai nunca conseguiu uma vaga no serviço público, ele queria ser internado, ele queria ajuda. Então, tinha uma coisa do convênio, que ele era cobrador, ele ficava 2 meses, era dopado, saía. Independente de ser curado ou não. Ele tinha uma consciência social... Muito forte. Muito forte. Muito forte. Como é que ele... Meu pai, que ele pensava? tudo que ele via na rua, ele escrevia. A gente tinha uma conexão muito forte e ele escrevia esses cadernos que ele me dava. Com as coisas erradas que ele via no trabalho, com as coisas erradas que ele via na rua. Então, tem essa coisa de... A gente chegava num lugar e ele falava, fecha o olho. O que vocês viram? Quem é que está aqui? O que está acontecendo? Então ele tinha aquela coisa de vocês têm que enxergar o que está acontecendo. Vocês têm que perceber as coisas. Então, tanto de questionar, mesmo aquilo que a gente não conseguia mudar, mas que estava errado, e muito nova, assim, pequenininha, baixinha, mas se tinha alguém fazendo alguma coisa errada com outra pessoa, eu ia lá, defendia, dizia que ia bater em todo mundo. Falava com você ou escrevia sobre injustiça social, sobre Os cadernos do meu pai são basicamente sobre injustiça e desigualdade. E aí, os últimos, que eu só tive coragem de ler recentemente, ele fala da dependência química também. Então, ele fala das substâncias que ele usava. E hoje a leitura que eu tenho, a gente descobriu muito tempo depois que meu pai era bipolar. Então, ele tinha uma doença, que não era culpa dele, que não foi diagnosticada, que não foi tratada. E é muito provável que essa outra doença, que é a dependência química, tenha surgido por conta da bipolaridade, de tudo que ele viveu. Meu pai não foi criado pelos pais, foi criado pelos tios numa condição muito ruim. Então, todo o abandono que ele teve. E eu acho que o mais bonito é que, do jeito dele, ele não repetiu a história que ele viveu com a gente. Meu pai não foi criado pela mãe, meu pai não teve família. Meu pai viveu na rua por um tempo. E com a gente não. Com muita luta, com muito sacrifício, fazendo o que ele podia. Ele e minha mãe formaram os 2 filhos na faculdade.
E Sua mãe também te inspirou muito na muito. leitura, né? Minha mãe não era muito do time de ler, não. Não? Ela fez o ensino, terminou a educação de jovens e adultos forçada por mim. Ela agora tá lendo um pouquinho. Minha mãe sempre foi do artesanato lá em casa quando eles estavam desempregados. Você bordava com ela? Bordava, todo mundo bordava, fazia crochê. Minha mãe era muito de, vocês vão para a igreja, vocês vão ser gente. Uma vez a gente chegou com um troco errado da padaria. Nunca mais esqueci disso. Tudo que ela falou pra gente e a gente voltar, acho que era 50 centavos, para devolver, para pedir desculpa. Então eu brinco que meu pai, ele era essa coisa de enxerguem o que está acontecendo e sonhem grande. Eu, na 7ª série, fui numa palestra com meu pai, já era bolsista, e ele falou, você vai aprender inglês, você vai estudar fora, você vai ganhar essas Olimpíadas. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos. E quando você foi disputar, então, as Olimpíadas? Ele... Com 14? Não, eu comecei com 11, que foi essa Olimpíada de Matemática que o Eduardo Campos criou quando era ministro da Ciência e Tecnologia. Rapidamente, foi a maior Olimpíada, maior Olimpíada do Brasil de Matemática, uma das maiores do mundo, e foi ela que mudou minha vida. E aí começa todo o trabalho dos professores. Não ganhei medalha de prata, eu era bem novinha, tinha 11 anos. Mas disputando isso com meninos de famílias ricas, então, só ensino público? Não, só isso foi a sacada e toda a mágica da UBMEP. Já tinham várias Olimpíadas de física, química, só que só entrava quem era de escola particular. Era muito difícil competir para quem vinha de escola pública. E aí o Eduardo Campos vira ministro da Ciência e Tecnologia, abraça uma causa antiga, professor Camacho, lá do IMPA do Rio de Janeiro, e vários professores do Brasil, e fala, vou criar uma Olimpíada só para quem é de escola pública, para que eles também possam competir. E aí eu estou numa escola estadual, minha professora de matemática, Simone, ela abraça esse negócio, começa a preparar a gente, fica super animada, porque soube da Olimpíada. 2 alunos dela ganharam medalha, um ganhou ouro, eu ganhei prata, novinha, e eu ganhei uma bolsa numa escola particular. E aí minha vida começa a mudar muito rápido. E você foi receber essa medalha lá no Recife? Lá em Recife. Foi a primeira vez. Das mãos de Eduardo. Foi. Dessas coisas da vida. Você não conhecia o filho dele, né? Não, João era um menino. Joãozinho, né? Tinha 11 anos também. Que hoje é o seu namorado. Que hoje é meu namorado. Que é o prefeito. Foi a primeira vez que eu entrei no avião na vida, com 12 anos, 13 anos. E imagina, para uma menina que vem de uma ocupação, que não sabia o que era um restaurante, o que era nada, o que era a Paulista, de repente entra num avião com os meus professores. E nessas coisas, minha mãe tinha muito medo, né? Ela não deixou, não autorizou a viagem para Recife. Ela é uma filha minha, entrar num avião sozinha e não sei o quê. Meu pai foi lá e autorizou sem ela saber. Ela descobriu na véspera da viagem. Quando eu ganhei a bolsa no Etapa e os cursos de matemática, ela morrendo de medo, porque tudo o que aconteceu com a minha mãe. E meu pai ia lá e autorizava e dizia que eu tinha que fazer mesmo. Então, minha mãe era quem cuidava e meu pai era quem empurrava e falava. Eu, para aprender a andar de bicicleta, ele pegou uma ladeira, empurrou e falou, vai aprender. Segura. Eu caí, bati numa caçamba, mas aprendi a andar de bicicleta. Pois é, aí você recebeu esse prêmio lá e logo depois você foi, então, ganhou uma bolsa para estudar numa escola particular, né? E como é que você foi parar nos Estados Unidos? Eu dei aqui a relação de universidades, né, que te ofereceram bolsa, né? E você escolheu Harvard. Eu acho que tem 2 coisas. Quando eu entro no colégio Etapa, minha vida muda. Muda. Eu estava acostumada com escola pública. Muitas vezes faltava 2, 3 professores, você ia embora mais cedo. De repente eu estou numa escola de elite, que a gente tem aula o dia todo. Escola chique de São Paulo. Escola chique, muito chique. Tudo aquilo de a culpa também que eu sentia. E de falar, poxa, eu tô aqui e meu irmão tá na escola pública. E meus primos estão na escola pública, e meus vizinhos e meus amigos. Eu era muito nova, mas meu pai me ensinou isso, eu entendi o que estava acontecendo. Eu entendia que minha vida tinha mudado por conta daquela bolsa, daquela oportunidade. Então, de um lado, tinha uma pressão de eu não posso dar errado. Eu não posso não fazer tudo. E eu entrei de cabeça, eu participei de 40 competições. Fui para 5 competições internacionais. Sempre a única mulher, porque tem essa questão, né? Que fui logo me preparando para o que ia vir na política. Mas assim, eu me joguei porque aquela era a tábua de salvação, não só para mim, mas para minha família.
Eu fui a primeira da minha família a terminar o ensino médio. E aí veio a minha mãe, e aí veio meu irmão, que a gente também forçou a fazer cursinho, fazer faculdade. A educação mudou tudo pra gente. Mas por um lado tinha essa culpa de me perguntar, Deus, por que eu? Por que eu tô aqui e eles não? Por que eu tô tendo tudo isso e eles não estão tendo nada? E aí vem a questão da formação da igreja. Porque com 14 anos, eu tinha muito trabalho social na igreja. Tinha semana que os vicentinos levavam carne, comida pra gente, na outra era eu que estava arrecadando coisa no bairro para ajudar quem precisava mais. Igreja de periferia tem isso, a gente se ajuda, a gente dá um jeito. É uma igreja verdadeira, É. menos instituição, né? É. E mais igreja do Evangelho de Jesus. Isso que eu ia falar, é a igreja do que Jesus ensinou. A gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para acolher quem é mais excluído. E aí, tudo isso que eu tinha vivido na igreja, eu tento levar para a educação. Então, com 14 anos, assim, metida besta, né? Eu já tenho essa cara hoje, imagino com 14 anos. Convenço outros alunos e professores do Etapa e a gente começa a ir para a escola pública dar aula de final de semana. E aí começou todo esse meu trabalho social na educação de não importa que eu não estou formada, não importa que eu sou nova, eu vou fazer alguma coisa, porque não pode morrer em mim tudo isso que eu estou recebendo. Eu tive umas oportunidades, Eu preciso, porque senão eu vou ficar louca. aproveitei oportunidades, não pode ser só para mim. E tinha essa coisa de, quando eu falo senão eu vou ficar louca, é muito real. Se eu não fizesse algo, como é que eu ia lidar com aquela culpa, com aquele questionamento? Eu estava vendo a desigualdade ali. Por conta de tudo que a educação me deu, eu fui para a Polônia numa competição, eu fui para a China, eu fui para a Turquia, eu aprendi inglês. Eu estava acessando... Tudo isso novinha? Novinha, antes de terminar o ensino médio. Eu comecei a sonhar em estudar fora do Brasil, eu passei em física na USP. Todo esse mundo que eu nem sabia que existia. E qual era o seu sonho? Não era ser uma menina rica, né? Não. Pelo visto, não, né? Minha família já desistiu. Pois é. Eu brinquei me entregar. Qual era o seu sonho nessa época? O sonho foi mudando. Quando eu ganhei a bolsa no Etapa, meu sonho era ser matemática. Porque tinha essa coisa de a matemática me trouxe aqui, eu vou trabalhar com isso. Aí eu comecei a sonhar em ser astrofísica. Me apaixonei pelos cosmos. Eu acho que misturava assim essa coisa da conexão com Deus, do encantamento. Eu sou até hoje apaixonada. Universo, galáxias, nerd pra caramba também. Então eu queria trabalhar com isso. Só que aí, conforme eu fui tendo uma compreensão maior da desigualdade, veio surgindo essa coisa de eu quero trabalhar com educação. Isso que eu faço de final de semana, isso aqui vai ser também o meu trabalho. E aí eu tentava conciliar a astrofísica com a história de educação. E aí quando meu pai morreu, aí acabou pra mim. Pera, mas aí você tinha quantos anos? 18 anos. Você já estava na faculdade? Não, eu fazia física aqui na USP, em São Paulo, era professora, trabalho desde muito nova, mas eu era contratada de química, astronomia, cursinho vestibular, ensino médio, então estava contratada como professora, e aí fui aceita em Harvard, dia 8 de março. Mas você já estava na USP? Estava na USP, porque lá... Você fez vestibular de quê? Física. De física. Queria ser astrofísica até então. Aqui começa no começo do ano, lá as aulas começam no segundo semestre. Então eu estava fazendo a USP, esperando o resultado das faculdades americanas. E aí, dia 8 de março, veio o primeiro resultado, que foi de Harvard. E aí... Internacional da Mulher. Nossa, eu nunca fiz esse link 8 total. Exatamente. Tão óbvio, porque é um dia de luta para mim. Claro. Mas eu nunca tinha feito essa conexão. E aí, 4 dias depois, a gente perdeu meu pai. De uma forma muito, muito trágica. E aí... Eu acho que seu pai talvez tenha entendido, cumpri a minha missão. Né? Ele chegou a dizer isso para mim, eu cumpri minha missão com você. Enfim, e aí talvez ele acreditasse que eu ia dar conta do resto, mas... Quando você fez 16 anos, no dia do seu aniversário, ele contou para você que ele não era seu pai biológico. Foi, aí foi quando eu entendi tudo, assim. Meu pai já estava, ele estava usando crack, e o crack destrói a pessoa neurologicamente, fisicamente, muito rápido. Mas até ali, eu não entendia que não era só o álcool. E aí, um dia ele virou e falou, não sou seu pai biológico, eu quero que você saiba. Mas no dia do aniversário? No meu aniversário. Ele estava alterado. Ele estava alterado. E você se assustou muito dele falar que não era seu pai? Eu pareço tanto com ele, eu não acreditava. Eu fiquei assim, que história maluca, sabe? Não é verdade.
Mas naquele dia eu entendi que ele estava muito... Tudo que eu conheço hoje de saúde mental, de dependência química, a gente não tinha ideia. Todo mundo dizia que a gente estava errado de ficar junto com meu pai. Todo mundo achava que ele era um vagabundo, que era culpa dele. Então acho que ali é engraçado, porque a coisa dele não ser meu pai biológico ficou até menor para mim. O que eu mais me lembro daquele dia é ter entendido que ele estava muito doente e que a gente estava perdendo ele. E tanto que eu lembro, meu irmão é mais novo, né, que ele falou, foge de casa, faz alguma coisa, porque ele ficou meio chocado que eu não reagi, né? E eu só ficava, o papai tá muito doente, tá muito doente. E aí foi tudo muito confuso, porque ficou muito difícil, né? Começou a faltar dinheiro para tudo, para comer, para ir para a escola. Foi um momento que eu realmente, eu quase desisti de terminar o ensino médio. E aí, de novo, entraram meus professores. Teve um professor em particular, o professor Rubens, que ele percebeu que tinha algo de errado comigo e ele ficava insistindo, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Eu não queria contar, né? Na escola sabiam que eu era muito pobre, mas era isso. E aí, quando ele entendeu, ele foi atrás de apoio psicológico, meus professores pagaram meu almoço, meu transporte, meus livros, minha roupa. Eles assumiram a responsabilidade por mim, dali para frente. E foi por conta deles que eu terminei o ensino médio, porque foi muito difícil, muito difícil. E aí o mais maluco disso tudo é que quando eu passei em Harvard, tinha essa sensação de todo esse sacrifício valeu a pena, sabe? Eu não tive uma juventude nem adolescência, eu trabalho desde os 7 anos de idade. Você passou para quem, Harvard? Lá você passa para o curso que você quiser. Mas qual curso que você escolheu? Então, você tem que fazer, e eu sou muito defensora disso, você tem que fazer matéria em 8 áreas do conhecimento e só depois disso que você escolhe. É muito melhor do que forçar um jovem com 17 anos a escolher a profissão. Então, lá eu fiz tudo, psicologia, economia, matemática, física, política, para entender tudo. Sociais. Exatamente, ciências sociais. E aí foi nessa coisa toda de quando eu perdi meu pai, porque quando eu passei em Harvard, eu achei que, sabe aquela coisa de a gente venceu. Eu vou ter dinheiro, eu vou conseguir internar meu pai, a gente venceu. A partir de agora, tá comigo. Tantos anos de sacrifício valeram a pena. E aí logo depois eu perdi meu pai. E aí, obviamente, meu irmão não passou no vestibular, ficou super desmotivado, não queria fazer cursinho, minha mãe ficou desempregada, entrou em depressão. Foi muito, muito, muito difícil. Eu não sei nem como assim que eu... Meus professores, sabe? Deus, vai, que eu cheguei a desistir de fazer faculdade. Vai, falta pouco, não desiste. Foi uma luta muito grande. E aí, com tudo isso que aconteceu, eu desisti do sonho de ser astrofísica. Como é que eu ia ser astrofísica, ficar nos Estados Unidos, sabe? Aí eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas eu entendi que maior do que minha paixão pela astrofísica era o meu desejo de lutar contra tudo isso, lutar por tudo isso. Transformar a sociedade de alguma maneira. Transformar, para que a gente não tivesse mais histórias como a do meu pai e tivesse mais histórias como a minha. E como é que você entrou na política, a partir daí? Aí foi outra. Minha história é uma novela mexicana. Essa novela que eu trabalho com educação desde os 14 anos. Dando que eu dou aula, que eu tenho um projeto social. Então, na faculdade, eu continuei com o trabalho com educação, mas aí eu fui fazendo uma transição para um trabalho mais político mesmo. Antes dos Estados Unidos? E isso começou mais quando eu passei em Harvard, que eu tive essa coisa de eu vou trabalhar com educação. Não vou ser astrofísica, vou trabalhar com educação. Eu passei a faculdade toda trabalhando com o movimento social aqui do Brasil. Dei muito trabalho para muito político, protesta, abaixo-assinado, questionamento, debate. Ia para manifestações? Tudo. E eu não era ligada a nenhum partido. Eu tinha muito, essa coisa de partido para mim era uma coisa muito negativa. Eu venho de uma ocupação na periferia de São Paulo. O primeiro encontro que eu tive com partido foi com gente que era ligada ao crime organizado. Então demorou muito para eu achar que cabia coisa boa na política. Mas era político o que eu fazia, só que era uma política de fora. E foi nessa coisa, a gente criou o Mapa Educação, comecei a me juntar com muita gente, a gente criou o Acredito, mas foi assim, como eu comecei cedo, foi uma longa trajetória para eu entender que o meu trabalho era político, para eu entender que a minha luta era política. Política era isso, né? Política era isso, por mais que não fosse isso que eu visse lá em Brasília. E até hoje, assim,
a loucura que foi eu ser candidata. Eu olho hoje e falo, meu Deus, o que tinha na cabeça Você dessa entrou mulher? de cara sem ser candidato a deputada federal? Não, total. Eu não era nem filiada a partido político. Filiou ao PDT. Eu me filiei ao PDT. Eu tinha uma amiga, Laís, que ela fazia parte dos movimentos comigo, tinha essa ideia de renovação política, e ela falava, você tem que ser candidata. Eu falava, você tá louca? Tenho 24 anos de idade, me formei faz 2 anos, tô aqui me matando para pagar minhas contas, juntando vários trabalhos, você tá louca. E aí teve um dia que ela virou e falou, pedi as contas, eu vou coordenar a sua campanha. Ela era do PDT? Não, ela não, nenhuma de nós duas nunca tinha pedido voto para ninguém. Assim, ela era de 0 partido, assim como eu. Aí eu falei, amiga, você está louca. Eu não tenho dinheiro para pagar um salário para você. Como assim você vai coordenar a minha campanha? Eu não vou ser candidata. Ela, agora vai, porque eu já pedi as contas. Ela realmente é doida, mas foi a primeira que apostou em mim. E aí, tá, como é que monta uma campanha? Eu não era filiada a partido, eu me filiei no último dia que a lei permite. E por que o PDT? Educação. Eu não sabia quem era Lupe, eu não conhecia os partidos políticos. Porque o PDT foi o partido do Brizola e Darcy Ribeiro. Exato. Então, assim, na minha cabeça de quem não entende, quem é o presidente, quem é o dono do partido, para onde vai, de onde vem... Que ano foi isso, Tala? Isso foi 2018. Aí eu falei, não, eu sou da educação... Você poderia ser do PDT, como poderia ser do PT... Mas o PT estava no momento de ataque feroz contra o PT também, né? Eu não ia nessa lógica de esquerda-direita. Não, na minha cabeça... esquerda-direita. A presidente Dilma tinha sofrido golpe, né? O PT estava atacado, é o partido da corrupção, não sei o quê, então não era uma coisa eu tão entendo, atrativa. mas nenhum partido era atrativo para mim. Eu não conhecia ninguém. Mas o PDT era por causa... Mas foi assim, eu sou da educação. Não é que eu procurei o Ciro, o Lupe, eu conheci eles depois. Eu fui na sede do PDT e o secretário assinou a minha ficha, não teve glamour nenhum. Mas daí como é que você vira candidata? Como é que você faz? Infelizmente, para a mulher não é tão difícil ser candidata, porque os partidos eles não fazem nenhum trabalho de buscar boas mulheres para serem candidatas. Então, chega a véspera da eleição, todo partido quer mulher candidata, para preencher a cota. Não com aquela visão. Então, eu falava assim, tem uma jovem mulher que quer ser candidata? Vem, tem a legenda. Na planilha do PDT, eles projetavam 500 votos para mim. Eu tive mais de 250 mil votos. Puxa, eles projetavam 500, eu tenho essa planilha. Como é que você fez essa campanha, menina, sem dinheiro? Como é que você fez? A igreja ajudou lá? As comunidades... Eu ia falar que Deus ajudou muito, porque até hoje eu não sei exatamente como que isso aconteceu. Começou a campanha, Chico, é muito surreal, eu não conhecia ninguém que tinha feito campanha. Qual foi o meu time inicialmente? O meu namorado da época, meus amigos da igreja e a Laís, que pediu as contas para coordenar a minha campanha. Ninguém tinha pedido voto para ninguém na vida. Ninguém sabia o que era uma campanha. Gente sonhadora. Eu tinha a experiência do trabalho social na igreja, com os retiros, com os movimentos de jovens. Eu tinha uma experiência boa em sala de aula. Eu estava há 10 anos militando na educação. Então, quem era mais ligado à educação sabia do meu trabalho, sabia da minha história. Foram espalhando. Foi espalhando. E eu era muito fã das campanhas do Obama, porque eu estava nos Estados Unidos na reeleição dele. Então, tinha essa coisa de... O Obama fez campanha pedindo doação. Ele não teve um grande empresário, ele não teve um grande partido, no comecinho, né? Era doação de pessoas comuns. O Obama fez campanha batendo porta. Ele tinha voluntário. A gente chegou a ter naquela campanha mais de 5 mil voluntários. Quanto tempo durou essa campanha? Os 45 dias que a campanha dura. Começou do zero? Do zero. E 45 dias depois, eu você foi eleita com 250 mil votos. Em abril. Virei candidata em julho, comecei a campanha em agosto. Essa deputada é um foguete, ela vai ao espaço, é por isso que ela queria estudar astrofísica. Mas pode dizer, tem uma coisa de a gente trabalha. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, a gente fazia tanta coisa errada. Não tinha material direito, não conseguia se planejar, mas tinha muita verdade. E para ser justa, em 2018, teve mais espaço para renovação no Brasil. Entrou coisa boa e entrou coisa ruim. Novo pelo novo nem sempre é bom, mas tinha muita gente que estava ansiando por alguma coisa diferente, e muita gente que até hoje eu não conheci. Eu lembro um dia que eu fiquei desesperada porque um professor de Ubatuba, que hoje eu conheço o Cândido, falou para o nosso time que ele estava tirando xerox do meu material de campanha, e não pode.
E a gente desesperado, queima esse material, não pode tirar xerox. Porque era isso, assim, professores, gente ligada à Olimpíada. Inelegível, né? E aí ele queimou o material e a gente manda com o correio, mas pelo amor de Deus, não faça xerox do meu material. E as pessoas começaram a acreditar. Então tem muito de... Eu realmente acho que Deus abençoa, abre um espaço. Como é que você chegou com 24 anos na Câmara dos Deputados, cheio de gente esperta, de macaco velho, de picareta, de tudo. E de gente admirável também, né? Chico, assim que eu cheguei no Congresso... Você é a mais jovem que eu entrevistei aqui. Agora eu tenho enorme admiração pela mais velha, que sentou aí Erundina. com 90 anos, Erundina. Eu também. E como você, motivada pela educação. Exato, E exato. Convidou Paulo Freire para ser secretário dela. Eu tenho muita admiração e muito carinho por ela. Você assista a nossa entrevista com Vou Erundina. vou ver. Chico Pinheiro entrevista Erundina, Luiz Erundina. Não, demais. Foi no e ela aniversário sabe, dela também, para você saber. Olha, ela sabe, eu tive uma conversa muito inspiradora com ela antes da campanha, ano passado. Quando você e ela chegou sabe lá, da minha admiração. Quando você chegou lá no Congresso, você se aproximou dela? Como é que entra? Não, eu fiquei muito sozinha no começo, porque é isso, ninguém entendia quem eu era. Perguntava, é casada com alguém importante? Não. É filha de alguém importante? Não. Tem padrinho político? Não. É de rede social? Não, não tinha Twitter quando eu fui eleita. E aí ninguém entendia. E era assim, quem é essa menina? E era muito quem é essa menina mesmo. Menina de 24 anos? Então, assim, o preconceito, os assédios, os xingamentos, as ameaças, rasteira. É que eu também sou muito garruda. E você levou seu time de assessoras, né? Nós éramos poucos, mas quem estava comigo na campanha a gente foi. E aí eu me juntei com outros 2 doidos que tinham chegado lá marinheiro de primeira viagem, que era o Felipe Rigoni, primeiro deputado cego eleito na história do Brasil, um cara que eu admiro muito, e o senador Alessandro Vieira, um delegado progressista, um cara também bem diferente, que chegou lá. E que foi super importante agora para a questão de enterrar a PEC da bandidagem, tem um trabalho muito forte no combate ao crime. Aí a gente chegou e vamos compartilhar a equipe. Todo mundo, não pode. Por que não pode? Ninguém nunca fez. Fizemos um processo seletivo, mais de 13 mil inscritos nesse processo seletivo, tanto que até hoje na minha equipe tem gente do Brasil todo. É uma equipe mega diversa, muito premiada, mais de 20 projetos que a gente tem nas costas. Então tinha muita coisa de, você leva rasteira, você erra muito na comunicação, porque você não sabe, não tinha alguém para eu copiar. Mas também tem uma vantagem que, como você não está lá, você questiona tudo. Para as emendas parlamentares, que eu sou bem contra tudo que fazem. Vamos fazer um edital de emendas? Vamos ter votação popular? Então, a luta nos absorventes, no pé de meia, todo mundo, você nunca vai conseguir. Peraí, porque aí você estava no PDT, depois você foi para o PSB. Aí a minha reeleição de deputada federal já foi pelo PSB. Mas e a de prefeita você cumpriu também. o mandato inteiro pelo PDT. Não, eu tive muitos problemas com o PDT, muitos problemas, e aí chegou um momento que eles me tiraram de todas as comissões, e, enfim, muito assédio, de tudo foi para a justiça. Ameaça, xingamento, eu batia muito de frente, especialmente com o Lupe, batia muito de frente mesmo. E aí eu entrei na justiça falando, eu não tenho condições de ficar nesse partido. Aqui em São Paulo, quando eu fui eleita, eles nunca me deram parabéns. Porque não era para eu ter sido eleita, eu não era alguém do partido. Votos? Mais de 250 mil votos. 250 mil. E da segunda vez? Da segunda vez, mais de 330 mil. Fui uma das poucas que aumentou. Foi a sexta mais votada. Sexta mais votada. Mas aí já pelo PSB. Aí já pelo PSB. E aí agora para prefeita, mais de 600 mil votos. 600 mil votos para prefeita de São Paulo. Para prefeita de São Paulo. Né? Onde você foi uma guerreira naquela campanha, para quem é de São Paulo, acompanhou, né? Eu sempre brinco, assim, o povo... E tem que dar risada, né? Cadeirada, soco... Cadeirada do Datena, né? Teve, mas foi uma Pablo campanha... Marçal te agredindo, falando... Foi muito safado, foi muito nojento. Pela morte do seu pai. Eu comecei a campanha com ele falando do suicídio do meu pai e espalhando uma mentira para desonrar. Dizendo que eu tinha abandonado meu pai, que eu não tinha condições de cuidar da cidade. Agora você vê... Ele passou a campanha falando que uma mulher não poderia ser prefeita,
E revelando um caráter de alguém que se diz cristão. Você vê que coisa absurda, né? Não, ele é nojento. Essa turma, tem uma turma, não vamos dar nomes, né? Mas tem outros deputados assim, que estão na ativa hoje. Total. E que tem falam uma em nome coisa, de Deus, pátria, família, cristão, não sei o quê. quando alguém olha pra mim, eu não sou muito alta, eu tenho um tom de voz mais manso, tenho cara de menina, e acho que as pessoas olham e falam, vou dobrar rapidinho. Foi por isso que o Pablo Marçal começou a campanha me atacando. Foi por isso que eu recebi tantos ataques quando eu cheguei no Congresso. Só te fez crescer. Não, mas as pessoas... Quem enfrentou o que eu enfrentei, quem enfrentou o que a maioria das pessoas nesse país enfrenta, as partes mais difíceis da minha vida, foi o que eu enfrentei quando os meus pais estavam desempregados. Foi ter que trabalhar desde tão nova. Foi o medo da chuva. Foi ter perdido meu pai do jeito que eu perdi. Foi ter procurado ajuda e nunca encontrado para ele. Então, toda vez que tem um cacete, um cancelamento, alguma coisa, eu penso, nada disso chega aos pés do que eu enfrentei para chegar até aqui. E não é para dizer que você não vai ser humilde, mas é para dizer, eu vou dobrar a cabeça para esse homem, eu vou bater continência. Então, muito do que eu fiz no Congresso, do pé de meia, dos absorventes, dos projetos... Você que fez o projeto do pé de meia. Eu que fiz o projeto fala do pé de meia. Para nós. Mas só para concluir, foi assim na campanha à Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal, ele conseguiu desestabilizar todo mundo, menos a mim. E ele vinha com as mentiras, com a sujeira dele. E eu bati de frente. Canalha. E eu expus a entrada do crime organizado na campanha aqui em São Paulo. E eu fiz as denúncias. Porque eu vou baixar a cabeça para homem, porque é bully, porque fica falando merda. Então, acho que isso também... O que eu fiz lá em Brasília, o que eu fiz aqui eu vou construir. Eu vou tentar criar um consenso. Não, também não aprovo nada, eu vou trazer gente. Mas eu não vou baixar a cabeça. Eu vou responder. Porque senão não vão deixar que eu fale da próxima vez. E aí, na questão do pé de meia, o pé de meia, quando eu escrevi o projeto, ainda era é um projeto meu, sou autora principal. O governo Lula adotou. Quando eu escrevi ele, a gente estava na pandemia, ainda era o governo Bolsonaro. Conta o que é o pé de meia. Conto. O pé de meia é uma poupança em que você tem 2 tipos de incentivo para os jovens. Um dele, o jovem que está no ensino médio público de baixa renda, ele tem R$200 por mês, se ele tiver uma frequência bem alta, para ele ajudar em casa, comprar um material, comprar um lanche. Mas o mais interessante é que para cada ano que ele termina o ensino médio, ele recebe R$1.000 numa poupança no nome dele, no CPF dele. Que esse você não pode gastar. Não pode mexer, até terminar o ensino médio. Primeiro ano, 1.000. Segundo ano, 1.000. Terceiro ano, 3.000. Fez o vestibular, o Enem, tem mais R$200. E a gente está batalhando agora para esse recurso poder ser investido em título do Tesouro para render mais para o jovem. Essa é uma política que já foi testada em vários lugares do mundo, funciona. Para cada R$1 que você coloca no pé de meia, a gente estima que a sociedade receba R$7 de volta. É o investimento na educação desse jovem, nos pequenos negócios desses jovens. Pois é, e o presidente Lula te vê como parceira, né? Eu espero que sim. Nem sempre o governo fala que esse projeto é meu. Mas faz parte, é marketing. Não, mas ele assumiu. Não, que bom. E aí o que aconteceu foi, eu comecei a aprovar no governo Bolsonaro, a gente conseguiu aprovar a urgência, mas o governo Bolsonaro não era a favor do projeto, isso é óbvio. Mas ele não vetou? Não, porque a gente não... Ele tinha vetado o meu dos absorventes e a gente derrubou o veto. O dos absorventes explica também. Tá, mas só para terminar o do pé de meia. Também. Então a gente começou a aprovação dele, veio a eleição do presidente Lula, aí ele realmente abraçou o projeto, a gente conseguiu aprovar a Câmara e Senado e hoje tem 4 milhões de jovens recebendo o pé de meia. Já o dos absorventes foi todo no governo Bolsonaro. Enfim, é uma coisa óbvia. A menina que resolve virar lei absorvente para meninas. Como é não, que é? Ele fez um vídeo super debochado. O Bolsonaro fala pra Tabata pagar os absorventes com o dinheiro dela, não sei o quê. Quem trabalha em sala de aula sabe que as meninas perdiam aula durante a menstruação. Tinha menina que perdia 1 mês e meio de aula por ano. Não era poucas pessoas. De cada 4 alunas, uma já tinha perdido aula durante a menstruação. Foi um dos primeiros projetos que eu apresentei. Para mim era óbvio. Foi da sua cabeça. Barato. Vou fazer isso. Foi de uma pessoa do nosso time, a Lana, do nosso time legislativo, falou, Tabata, tô com essa ideia, posso escrever? Na hora eu falei, claro, Alana. A gente vê isso em projeto social, a gente vê isso na escola. Distribuição de absorventes para meninas e mulheres de baixa renda. No nosso projeto, a gente também previa na questão dos postos de saúde. E aí, eu fui assim, inocentemente, é um projeto para educação, é barato. Não faz sentido a gente não falar sobre isso. E aí eu acordo no dia seguinte, recebendo pornografia, sendo xingada até na grande imprensa.
Ah, mas foi aprender isso em Harvard? Não tem mais o que fazer pelo preconceito que existe. E aí essa coisa de eu posso ser baixinha, mas eu não vou baixar a cabeça não. No dia seguinte eu gravei um vídeo lendo cada um dos comentários pornográficos, de ataque, nojentos e respondendo um por um. E falando, não é por vocês que eu tô fazendo isso. Aí você aprovou. É pelas meninas. Levou 4 anos, viu, toda a saga. Nenhuma luta é do dia pra noite, da noite pro dia. Mas a gente conseguiu aprovar na Câmara, aprovou no Senado, Bolsonaro vetou, a gente derrubou o veto, Câmara e Senado, e aí a gente começou a lutar pela implementação. Quando foi fraquinha no começo, quando veio o governo Lula, aí a gente começou a lutar para ampliar o programa. Hoje são milhões de meninas e mulheres. Hoje, quantas que escolas recebem? São duas... Primeira coisa, meninas e mulheres do Brasil todo, de baixa renda, podem pegar o absorvente na farmácia popular. Agora, a nossa luta é para que seja no posto de saúde também. Em paralelo a essa batalha com Bolsonaro, eu me juntei com vários prefeitos e governadores do Brasil todo para que tivessem nas escolas estaduais e municipais. Então, enquanto o Bolsonaro estava travando o meu projeto, a gente conseguiu colocar nas escolas municipais aqui em São Paulo, nas escolas estaduais, espalhou pelo Brasil. O prefeito Eduardo Paes abraçou no Rio muito rápido também, o João lá em Recife. Então, enquanto a gente não conseguia fazer nacionalmente... Por que você está rindo? Eu estou rindo porque você falou o João lá no Recife, é para quem, né, pode ser que alguém não saiba que vocês são namorados, você e o João Campos, né? Eu vi até uma história que você tinha assediado o João Campos, você tinha agarrado o João Campos, você se apaixonou. Quem você acha que inventou essa história? Não sei. Se você conhecer a minha ou o João por 2 minutos, você vai ver que ele acha mó graça. Ele vira assim e fala, eu estava parado, ela veio e me agarrou e eu não tive o que fazer. Claro que não! Que raiva desse menino. Deixa ele chegar aqui que eu vou conversar com ele. Né, o João, curiosamente, o João é filho de Eduardo Campos, que te deu essa oportunidade, a medalha de prata que mudou minha vida. Olha que coisa, essa história é fantástica. Né? E aí você vai conhecer o João. No Congresso já, os dois eleitos. No Congresso, os 2 deputados. Ele deputado federal, você também. E aí? Você... Eu não se agarrei aproximou ele. dele, falou, não, você se aproximou e falou, seu pai me deu a medalha? Não, isso é muito doido. Nós dois fomos eleitos, chegamos no Congresso, a gente começou a ter um trabalho conjunto na educação. Eu criei uma comissão para fiscalizar o MEC, ele me ajudou muito na criação dessa comissão e a gente começou a ter uma atuação conjunta. Era um time, eu, ele e o Felipe Rigoni. O projeto inicial do auxílio emergencial foi a gente que escreveu. Então teve um trabalho bem legal, que até hoje tem projeto que a gente consegue aprovar dessa época. E aí a gente começou a se aproximar, virou super amigo, passou-se o tempo. No segundo semestre, diferentemente do que o João espalha por aí, eu estava na minha... Ô, João, deixa de ser macho. É muito besta, né? Ele acha que ele é o gostosão que as mulheres... Não, ele adora, ele dá risada, ele fala, ela veio e me agarrou. Claro que não, ele veio um dia do Neida... E se declarou para mim. Mas como? Assim, nos corredores do Congresso? Não, a gente estava numa festa, depois do dia de trabalho, tarde, e a gente uma festa de amigos lá? De vários deputados, na casa de uma deputada, eu juro por Deus, meu pai é testemunha, tá? Que esse menino pegou, me sentou no sofá e se declarou para mim. Assim, de repente? Do nada. Você já Eu fiquei em choque. Porque você já sentia alguma coisa por ele assim? Eu sou muito, eu ia falar, assim, travadona, mas não. Trabalho pra mim, tipo, eu não dou margem pra nenhuma gracinha, não. Trabalho, meu colega do trabalho... Falou o quê? Tô apaixonado. Tô apaixonado por você, eu acho que é você, e não sei o quê. Você olhou pra ele e falou, opa, o que é isso? O que é isso? Fiquei desesperada, né? Cheguei em casa, liguei pras minhas melhores amigas, esse menino se declarou pra mim. Aí elas, eu acho que eu gosto dele também, não sei o quê. Aí a gente começou a namorar e não terminou. Quando foi isso? Isso foi segundo semestre de 2019, faz tempo. Já. Nossa, já tem... Já é um casamento, já tem 6 anos. 6 anos já, muito tempo, não né? Não é? E ele contando essa mentira por aí. Mas só a história da Ubimap... E daqui a pouco vão ter filhos. Filhos lindos, que vocês dois são muito Se Deus quiser, muitos filhos. Né? Mas olha, é coisa curiosa, né? Ele, filho... Você disse pra ele que você tinha recebido... Quando a gente era amigo ainda, ele começou a dizer, você sabia, eu era muito nova, Chico, eu não lembro... Eu vou te contar, eu não lembrava desse episódio. Eu lembrava que eu tinha ido pra Recife. Da medalha. Mas eu não lembrava que o pai dele tinha me entregado a medalha. Eu tinha 13 anos. Quando eu conheci o João, eu tinha 25 anos já. E aí ele ficava, né? Meu amigo,
você sabia que foi meu pai que criou o BIMEP? Aí esse menino querendo se amostrar. O BIMEP? A Olimpíada de Matemática. Uhum. Você sabia que meu pai que criou essa Olimpíada? E eu falava assim, sei lá, ele deve ter ajudado. Tá aqui querendo contar vantagem pra mim, né? Governador do estado, né? E eu falei, tipo, eu tinha muita admiração, teria votado no pai dele. Mas chega um menino todo cheio das graças, falando, meu pai que criou a Olimpíada que mudou sua vida. Aí eu, né? Ok, João. E aí ele foi atrás do documento de criação da Olimpíada, fez eu contatar o professor Camacho, que é a minha referência no IMPA. O professor Camacho me responde por um e-mail gigantesco falando, a UBMEP só existe por conta do Eduardo Campos. Procurei vários ministros, vários governos, ninguém apostava, ele foi minha alma gêmea, ele que impulsionou quando ele estava no ministério, e de fato o João falava, eu lembro quando eu era criança, meu pai apostava muito. E aí teve essa coisa, eu falei, não, ele não tá mentindo, foi o pai dele mesmo que criou. Tudo bem. Começo a namorar ele, tempos depois, um dia estou com a minha sogra, lá em Recife, minha sogra se emociona e fala, Tabata, você veio para Recife? Eu vim. Você veio receber a medalha? Vim. Ela, eu acho que você recebeu a medalha do Eduardo. Aí eu, será? E aí eu escrevi pro professor Camacho, que conseguiu um vídeo da época, isso foi 2007, e tem um vídeo, eu de cabelão, com 13 anos de idade, e o Eduardo Campos. E aí todo mundo começou a chorar, né? Mas não é assim, pensa, uma menina de 13 anos vai numa premiação, você vê que tem um político muito importante falando com você. Mas você não lembra quem é. Poderia ter discutido aqui a conjuntura política atual, coisa. Eu optei por caminhar nesta linha, porque essa história aqui já é um livro. Isso é um livro. É uma novela mexicana mesmo. Mexicana nada, isso é um conto fantástico, né? É um conto de fadas, é um conto não sei de quê. Né? É um conto, é uma história que é difícil alguém imaginar escrever, né? Desde o começo, desde essa figura extraordinariamente grande que é seu pai, sua mãe, né? Até você, e aí passa, né? Passa por esse reencontro com quem te deu a medalha, que a medalha abriu as portas para você. E mudou minha vida. Não é? E aí você vai encontrar o filho do cara que te deu a medalha, que criou a Olimpíada, né? E filho que é bisneto, o João, bisneto de Miguel Arraes. Né? Chico, coisa louca. É uma história muito louca. Assim como você, eu acredito muito, muito, muito em Deus. E quando eu olho para todas essas coincidências, para as coisas ruins que eu vivi, para as coisas boas que eu vivo, eu sempre penso, é claro que tem um sentido disso tudo. Só tem uma coisa, eu não acredito que Deus interfira, entendeu? Porque senão eu vou achar que ele arranjou o caminho para você, mas por que não arranja para o outro? Não, mas não é isso que eu quis dizer. Eu penso na minha fé, né? O Criador ama todas as suas criaturas. Agora, as pessoas crescem, não é por meritocracia. Você acredita em meritocracia? Não. Eu também não. Eu acredito que as pessoas crescem quando a elas, né, são dadas oportunidades. E às vezes é por acaso que acontece. Eu acredito em propósito. Eu acredito que a gente tem missões a cumprir aqui na Terra. E eu acredito que é nossa escolha se a gente vai caminhar em direção ao nosso propósito ou não, como que a gente vai encarar uma oportunidade que vem, uma dificuldade que vem também. Mas eu realmente acredito que o meu propósito na Terra, meu pai falava muito isso, qual que é o nosso propósito na Terra? É contribuir para que a gente tenha mais oportunidades, especialmente por meio da educação. Se eu vou realizar esse propósito, se isso é uma resposta às oportunidades que eu tive, às dificuldades, se isso é uma escolha minha, se isso é um chamado, talvez eu não saiba aqui na Terra. Mas eu acredito que esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Que a vida me deu, que Deus me deu, que eu escolhi para mim. Você tem a sua vida, inclusive política, a sua vida política, independente de partido ou de mandato, como uma missão. E isso para mim... Você é dado a missão, agir na política, na polis. É que para mim a minha missão não necessariamente é na política. Eu tenho essa missão com a questão de enfrentar a desigualdade, de dar oportunidade. A política que eu falo não é partido. É isso. Pode ser no mandato. Na comunidade. Ou pode ser fora do mandato. Mas é política. Eu realizei essa missão em sala de aula. Eu já realizei essa missão na luta social. Você já fazia política?
desde que Na eu tenho sala de aula. 13 anos de idade, pelo menos. E se um dia eu não estiver na política, eu espero continuar caminhando em direção a essa missão, a esse propósito. Você não está na política partidária, Partidária, exato. de mandato e tal, mas você vai estar sempre na Eu vou política. estar aqui. Você já descobriu, você não tem como voltar. É. Não tem como você falar, não sou mais política, né? Exato. Agora, claro que sempre vão tentar dizer, pessoal da direita, assim, né? Eu não sei se existe direita no Brasil, existe a extrema-direita, o fascismo, os fascistoides. Ela é de esquerda, né? E muita gente de esquerda também olhava e falava assim, essa menina... Até porque você não tem o biotipo da periférica, né? Você é branquinha, Veja, você não é eu preta, não você tenho- não é negra, você tem cara de menina de classe média de São Paulo. Então, isso é... Eu acho que são duas Pouca coisas gente aí. conhece isso. Existe o estereótipo do que se Exatamente. espera de alguém de periferia, e eu queria falar sobre as duas coisas e separá-las. E existe o privilégio que é ser branco no Brasil. Vamos falar do estereótipo? Então você reconhece que o racismo é Sim, uma coisa terrível. me deixa eu falar sobre as duas coisas. Sim. Vamos falar do estereótipo. Eu já ouvi, eu lembro quando eu estava no PDT e uma dirigente mulher, isso me doeu muito, virou e falou, mas a Tabata não nasceu pobre, olha como ela come direitinho. Assim como eu já ouvi que não, eu não sou da periferia, porque eu não ando com camiseta larga, eu não ando com corrente e não sei o quê. Isso é o estereótipo. Ela não é pobre, ela tem cabelo liso. Isso. É racismo. Não. Vamos separar as duas coisas. Deixa eu terminar aqui, que isso aqui é muito importante. Por favor. Tem um estereótipo de você achar que alguém que vem da periferia tem que usar camiseta de um jeito, tem que usar uma corrente, tem que ouvir um tipo de música. Tem todo tipo de gente que vem da periferia. Assim como tem gente como eu que usa uma sapatilha, uma camisa e vai assim, porque sempre foi assim para a igreja. Tem todo tipo de gente que vem da periferia. Isso é o estereótipo. Isso é quem não conhece. Então, acho que essa é uma coisa. Tem a outra coisa que é o racismo estrutural. Que é você, sim, no Brasil, esse racismo é tão antigo e é tão arraigado que, sim, é muito mais provável que alguém que tenha nascido pobre, que tenha enfrentado o que eu vivi, seja negro. Mas vou além. Eu também reconheço que por ter nascido branca, eu tive muito mais oportunidade, provavelmente, estatisticamente, do que eu teria se eu tivesse nascido negra. E eu quero separar essas duas coisas porque elas me trazem reflexões diferentes. Aqui é entender, se eu tive privilégio e tenho por ser branca, é meu trabalho, é minha missão aprender sobre isso e lutar todos os dias para reverter isso. Como estou tentando fazer no Plano Nacional de Educação, quando a gente olha para a questão do racismo, como fazemos com a lei de cotas, que eu tive a alegria de ser uma das autoras agora na ampliação, é a luta diária de combate ao racismo. Essa é uma coisa, e aqui eu tenho total responsabilidade. Mas nessa questão aqui do estereótipo, é você enxergar o preconceito que existe na esquerda e entender que sim, tem gente da periferia progressista que é católico, que é cristão, que é evangélico, tem gente da periferia que talvez não ouça rap todos os dias. Eu sou mais do sertanejo e do forró, pela minha origem nordestina. É entender que tem gente da periferia que se veste de um jeito, se veste de outro. Você entendeu a minha provocação aqui? Porque senão fica parecendo... É isso, enquanto a esquerda for pensada só pelas elites, só cabe um tipo de gente que vem da periferia, e é muito engraçado que as pessoas que eles escolhem para representar a periferia, muitas vezes não entendem nada da periferia. E não tem nenhuma conexão com a história e com a luta da periferia. Então, só separar. Porque eu acho que quando viram e falam, mas você não tem cara de ser da periferia. Tem uma coisa que é, você foi privilegiada por ser branca. Isso é verdade. E aqui eu tenho responsabilidade, aqui eu tenho que agir. Quando eu fui fazer o meu primeiro trabalho num órgão grande de comunicação, que era o Jornal do Brasil, eu tenho certeza, tinha uma vaga para fazer, para substituir férias. Vai. Tivesse eu e um sujeito até mais bem preparado que eu, negro, a vaga seria dada para mim, porque isso está mais ou menos implícito, né? Mas se a extrema-direita ameaça todo ano, vai ameaçar de novo no ano que vem. Vamos de novo separar as coisas, porque senão a gente não entende as críticas que vêm do outro lado. Uma coisa é, nós temos um risco real de ataque à democracia. A tentativa de golpe que a gente viu no começo do governo Lula não é brincadeira, não foi inventada. Foi extrema-direita. Queriam, de fato, acabar com a democracia. Queriam, de fato, assassinar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes e por aí vai. Queriam, de fato, acabar com o nosso regime democrático. Essa é uma coisa. Existe uma ameaça à democracia que vem da extrema-direita. Agora, a gente precisa ter a capacidade de condenar a violência, o ódio, o extremismo dos dois lados. Mas se a gente não tiver capacidade de criticar
quando as fake news e o ataque, o ódio vem, independente da escolha do lado partidário, da coloração, eu acho que a gente não vai conseguir ser melhores, sabe? Então é só esse ponto que eu faço. Agora, para terminar, eu quero saber de você. Rápido. Você vê com bons olhos o que vem pela frente? Você acredita? Você é otimista em relação ao futuro? Eu sou, mas aqui eu vou usar uma frase de Ariano Suassuna, que ele falava que ele era um realista esperançoso. Eu também sou. Pois é isso, eu sou uma realista Você esperançosa. não é pessimista por quê? Eu não sou pessimista Porque eu acho... Porque o pessimista é um tolo, como ele dizia. Mas eu não sou pessimista porque eu acho que pouco a pouco está mudando a cara do poder no Brasil. Eu espero que o Pé de Meia dê uma contribuição para isso. E eu acredito que quando o nosso poder... Pé de meia é uma mão na roda, como a gente dizia lá em Minas. Exatamente. Quando a gente olhar para o Congresso, para a imprensa, para a academia, e a gente vê ali mais mulheres, mais negros, mais tudo o que nós somos, esse Brasil vai ser melhor. Não volta para dentro da casa. Ele vai ter sensibilidade com os problemas que a gente vive de verdade, a gente vai ter soluções melhores. É isso que me dá otimismo. Bom, e você não é otimista por quê? Você não é Porque pessimista, você não é tola. E você não é otimista por quê? Porque você não é tola? Na verdade, o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. E eu ainda acho que a eleição do ano que vem vai ser muito dura e que a gente tem uma ameaça a enfrentar. Aí você é uma otimista esperançosa. Uma realista esperançosa. Uma realista esperançosa. Realista esperançoso. Para terminar, esse esperançoso foi criado também por um mestre da educação, o verbo esperançar, né? Exato. Você sabe quem é. Eu sei. Né? Paulo Então, Freire aí, sempre Paulo Freire. nos guiando O até hoje. O que é esperançar? Eita, eu não sou a melhor pessoa para definir essas coisas, mas eu vou dizer o que é para mim. Para mim, esperançar é a gente sonhar com um mundo diferente, uma realidade diferente, e a gente sair da teoria para a prática. E a gente entender que pode levar muitos anos, que é uma longa trajetória, mas que cada dia a gente dá um passo. E é isso que eu vou tentando fazer na política. Esperançar é isso, né? Esperançar você acreditar que as coisas serão melhores, porque você luta por elas. E mais gente luta com você. Exato. E a minha esperança hoje, na minha idade, mais do que o dobro da sua, né? Tô com 72 anos. O que é muito impressionante. É olhar para você e falar assim, bom, temos futuro na política. Temos. Obrigado demais. E cada vez teremos mais. Foi bom demais ter você muito aqui. Obrigada. Né? Foi uma Dá um honra. beijo no João. Darei. E obrigada a todo mundo que acompanhou. E vamos continuar esperançando. Nenhum saber é neutro. Nem a música que a gente ouve. Nem as notícias que lemos. Nem as teorias que estudamos. Tudo traz uma visão de mundo e quase sempre essa visão depende de quem já está no poder. A teoria crítica surgiu para mostrar essas ideologias disfarçadas de verdade. Na nova pós do ICL, você vai aprender a enxergar essas formas escondidas de dominação e usar o conhecimento como ferramenta de libertação. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, 20h. Lançamento oficial da nova pós-ICL, com condições especiais para quem estiver presente.